Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, amém? Quantos estão felizes nesta tarde? Amém? Tome o seu assento. Nós queremos tributar a Deus adoração, gratidão a Deus por mais uma edição da Escola de Liderança neste ano de 2017, projeto que nasceu no coração de Deus e a gente tem feito anualmente aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus em Paranaguá, com o propósito de despertar na nossa geração o desejo de crescer em prol das coisas de Deus, crescer fazendo com que o reino de Deus apareça e formando assim novas lideranças, novas pessoas com capacidades e talentos para desenvolver a obra do Senhor. Eu dou graças a Deus porque este projeto é frutífero, nós temos colhido os frutos positivos e mesmo que demore para colher um bom fruto, mas quando você colhe é um fruto duradouro. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta tarde e eu quero que você me acompanhe dentro daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós seguiremos até as 21h30 ou 22 horas, então nós temos bastante tempo para aprender, crescer, sentir a presença de Deus. Teremos uma programação sequencial com plenárias específicas para a área de liderança, área de louvor, área de artes cênicas que pega a parte de coreografias, jograis e assim por diante, uma pessoa ministrando para cada área. Depois teremos aqui a roda de debates e discussões positivas para somar no reino de Deus. E ainda teremos pastor Pablo Arthur, pastor Jonas, que já está conosco, pastor Moisés Cleito, que também já está conosco. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos transmitindo ao vivo pela fanpage, ou da Elo, ou a minha fanpage, e algumas pessoas ali estão acompanhando. Então, nossa saudação a esses irmãos de diversos lugares do Brasil que estão acompanhando a escola de liderança. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava na praia do lago de Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é mais fundo ou bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Então Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Amém e amém. Queridos, nós temos aqui uma passagem bíblica simples, direta e objetiva, aonde Jesus mais uma vez opera algo miraculoso, algo extraordinário, dentre tantos dos seus milagres operados. Quando a gente olha para os evangelhos, nós vamos encontrar estes milagres de Jesus, cada um dentro da sua realidade, e cada milagre
nos trazendo algum tipo de exemplo aplicável à nossa vida, aplicável ao nosso cotidiano, dos quais nós podemos extrair lições para aperfeiçoar a nossa fé. Eu sou fascinado pelas histórias da Bíblia e é por isso que eu busco me orientar na palavra de Deus, sempre para que a palavra de Deus seja a base sólida para a minha evolução e crescimento espiritual. Vocês receberam um livro que é um brinde do pastor Elton para você na escola bíblica ou na escola de excelência, que é o Liderando no Mover do Espírito. E nesse livro eu tenho aí algumas lições, alguns tópicos. Esta citação de Lucas também está contida neste livro, e você vai achar em alguns dos capítulos, e é com base nisso que eu gostaria hoje, nesta tarde, de trazer algumas lições para você. Vejamos bem, Jesus está à beira do lago, à beira ali do lago da Galileia, e agora uma multidão está acompanhando Jesus. Jesus precisa orientar aquela multidão. Jesus precisa falar com aquela multidão. Mas nesta ocasião, Jesus ainda não tinha consigo a composição completa dos seus discípulos. Então, Jesus vê Simão, e Simão, que é Pedro, Jesus pede o barco dele emprestado, entra no barco, e do barco Jesus começa a falar com a multidão. Observe que aquele barco está à beira do lago, porque eles haviam voltado de uma pescaria sem sucesso. Aqueles pescadores não haviam tido sucesso naquela pesca naquela noite. Jesus agora chega, pede o barco emprestado e faz daquele barco um meio para falar do seu amor àquelas pessoas. Eu começo a aprender aqui algumas lições da parte de Deus que eu quero te trazer nesta tarde, para que você seja uma referência para esta geração. Saiba você, todos nós temos um barco chamado vida, e a nossa vida precisa ser um palco para professar, para propagar o evangelho do Senhor. Então entenda você, a tua vida, o teu viver é um barco, e este barco precisa ser um meio de falar do Senhor. Nós precisamos fazer da nossa vida um barco exemplar. Nós precisamos fazer da nossa vida um barco que fale coisas boas. Nós precisamos fazer da nossa vida um barco que divulgue coisas boas. Nós precisamos fazer da nossa vida um barco que compartilhe coisas boas. E quando eu falo de compartilhar coisas boas, eu falo do contexto redes sociais. Tem gente que compartilha o gol do Corinthians, mas não compartilha as bênçãos de Deus na sua vida. Tem gente que propaga o mal nas redes sociais, as críticas nas redes sociais, mas não tem coragem de falar do evangelho do Senhor. Mas que nesta tarde você seja um referencial e entenda que você é um barco e precisa fazer a diferença no meio desta geração. Saiba utilizar este barco. Pedro havia utilizado o seu barco para a pesca, e a pesca não tinha tido sucesso, e agora ele está fora do barco na beira da praia, junto com os seus amigos consertando a rede. Entenda, meu irmão, às vezes no barco da vida você vai ter momentos de insucesso, mas eu tenho uma notícia para você nesta tarde: Jesus está chegando para entrar no teu barco e mudar a tua história, e mostrar para você que é possível prosperar em meio às dificuldades. Ei, Jesus chega quando Pedro está no momento de insucesso. Jesus chega no momento onde Pedro está desanimado. Jesus chega no momento onde Pedro falou: não pegamos nada, não dá certo, vai dar tudo errado.
Jesus está te dizendo nesta tarde, enquanto você está pensando que está dando errado, Ele está projetando algo de melhor para a sua vida. Talvez você reclamou o fevereiro, reclamou o janeiro, entrou o março reclamando, mas o Senhor está te dizendo: eu cheguei para mudar a história da tua vida. Jesus chega, Pedro olha, empresta o barco e Jesus propaga o evangelho. Aquela palavra que Jesus propaga alcança a multidão, mas Jesus queria alcançar Pedro e seus amigos. O que é que eu quero te dizer nesta tarde? Jesus sabe trabalhar na minha e na sua particularidade. Jesus sabe quais são as nossas necessidades. Qual era a necessidade de Pedro? Peixe. Qual era a necessidade de Jesus? Falar do seu amor, anunciar o evangelho. Qual era o alvo de Pedro? Pescaria. Qual era o alvo de Jesus? Transformar vidas. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um alvo para a tua vida nesta tarde. Você não está aqui por acaso. Ele tem um alvo certo para você. Talvez esse ano você disse: não vou trabalhar na juventude, não vou cantar mais no ministério, vou parar, vou desistir, eu tenho outros planos, eu não quero saber nada relacionado com o reino. O Senhor tem alvo com você, Ele tem um propósito com você, e você vai voltar para casa entendendo que Ele ainda tem um plano na tua vida. Talvez Pedrão disse: vou parar de pescar, vou ser vendedor de barco, vou vender rede, sei lá, vou fazer outra coisa, mas não vou ser pescador porque não está dando peixe. Mas Jesus alcança a multidão e agora olha para Pedro e seus amigos e diz: ei, vocês estão a fim de pescar? Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, só as nossas redes que se romperam. Vocês estão a fim de pescar? Então vão de volta para o mar e lancem a rede. Daí Pedro, meu irmão, é aquele crente que é o sabe tudo. Já trabalhou com um crente sabe tudo, pastor Jonas? Não, pastor não sabe nada, quem sabe sou eu. Meu líder não sabe nada. Eu sim sei. Pedro é esse crente sabe tudo, ele sabe tudo. Daí ele fala: sobre a tua palavra, então nós vamos lançar a rede, já que você está dizendo. Ou seja, se der peixe, deu. Se não der peixe, a culpa é sua. Pedro é o cara sabe tudo. Volta para dentro do barco, entra para dentro do mar e vai pescar. Sabe o que eu acho lindo? Que quando eles começam a pescar, mediante a ordem de Jesus, fazendo aquilo que era certo no tempo certo, eles começam a ter um resultado muito grande. Começaram a lançar a rede, pegar peixe, lançar a rede, a pegar peixe. E daí eles têm que fazer sinal para o barco dos amigos, dos companheiros, dizendo: aqui nesse lugar, aonde nós estamos pescando, tem peixe, e nós não estamos vencendo tanto peixe. Entenda, Jesus estava fazendo um vestibular na vida de Pedro e de seus amigos. Jesus estava vendo se eles tinham capacidade de ser companheiro. Líder precisa ser companheiro, jovem precisa ser companheiro, o seu projeto precisa ser compartilhado. A sua ideia é boa para você, pode ser boa para o seu irmão, então compartilhe aquilo que é bom, meu irmão. Entenda, quando Pedro começa a fazer sinal, ele está compartilhando que o mar estava para peixe, a bênção serviria para a sua vida e também serviria para a vida do seu irmão. Existem coisas que o Senhor quer que você compartilhe, existem coisas que o Senhor quer que você passe para frente. Ei, saiba você nesta tarde, as ideias que você aplica no meio igreja, no meio reino, são para o crescimento do reino, não simplesmente para o seu crescimento. Sabe por quê? Quando você compartilha coisa boa, o reino de Deus se multiplica, outras pessoas fazem de você espelho para elas. E agora Pedrão tem que falar: ei, amigos, companheiros dos outros barcos, aqui o mar está para peixe. E os seus amigos também se aproximam com o barco e começam a pescar naquele lugar. E quando eles retornam à beira do lago, Jesus está à beira do lago esperando eles.
Eu aprendo algo aqui, querido. Jesus não vai te abandonar quando você entrar no mar. Jesus não vai te abandonar quando Ele falar para você ir. Jesus não vai te abandonar enquanto você não tiver sucesso. O Senhor não vai te abandonar em momento algum. Ele vai estar contigo no dia da provação, mas Ele vai estar contigo também no dia da bênção. Aleluia. Jesus não vai te abandonar. Ele sempre estará à beira do lago. Jesus esqueceu de mim, me abandonou, não fala mais comigo. Não, querido, Jesus está te dizendo: volte a pescar, volte para dentro do mar, volte a dar resultado, volte a prosperar, volte a fazer acontecer, porque eu, o Senhor, ainda tenho compromisso contigo. Daí Pedrão volta com bastante peixe, com resultados. Ei, entenda, meu irmão, quando eles voltam com aquele peixe, eu imagino que eles voltaram até contabilizando. Rapaz do céu, pegamos peixe, vamos vender esse peixe, vamos ganhar uma verba com esse peixe. Se fosse aqui em Paranaguá, que é uma cidade beira-mar, os pescadores já estavam dizendo: já vamos parar no mercado do peixe, já vamos negociar, vamos chamar o irmão Tiago lá do Vila Bela, que tem peixaria, vamos vender para ele o nosso peixe, é tainha, é pescadinha. Ia fazer assim, talvez ia voltar até contabilizando. Mas quando eles chegam na beira do mar, encontram Jesus, Pedro reconhece que ele era pecador. E ele diz: ah, Senhor, se aparta de mim, porque eu sou pecador. Ele se prostra diante do Senhor. E daí o Senhor olha para Pedro e fala: ei, a partir de hoje você não mais será pescador de peixes, mas será pescador de homens. Aleluia! Deus estava aprovando o ministério de Pedro. Deus estava aprovando a convocação daquele homem. Deus estava aprovando o chamado daquele homem. Entenda, meu irmão, para que o chamado de Deus se cumpra na tua vida, existe a fase da aprovação. E na fase da aprovação, você tem que entender o tempo de Deus. E quando você entende o tempo de Deus, você desfruta daquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Então não seja precipitado, não seja afoito, não coloque os pés pelas mãos, não passe por cima das suas lideranças, não passe por cima dos seus pastores. Seja submisso, seja sábio, seja inteligente para desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Existem líderes que são motivados pela bajulação, meu irmão. Se você não lembrar do nome dele no dia da festividade, ele não coopera mais com você. Se ele não cantar 2 hinos, 3 hinos, o grupo dele não participar, com tamanha expressão, ele não vem mais na sua festa. Ah, se esquecer de postar nas redes sociais o cartaz sem a foto dele, ele cria um problema com você. Existem pessoas que são assim, parece que são movidas pela bajulação. O Senhor está te dizendo: eu não preciso desse tipo de troca. Eu já morri na cruz do Calvário para te dar vida e vida eterna, vida com abundância. Eu preciso de pessoas que façam a minha obra com integridade, com vontade. Ei, porque Deus vai te recompensar de uma forma extraordinária. Pedro agora volta, se apresenta diante de Jesus. Jesus o convoca, não só ele, mas os seus amigos também. E agora há uma pergunta para eles: o que é que vocês querem? Deixar tudo e me seguir? Ou vocês querem continuar sendo pescadores de peixes? Mas eles abandonam tudo, abandonam a profissão, abandonam talvez o lucro que teriam com aquela pescaria. E ao abandonar aquilo, eles se decidem ser seguidores de Jesus. Aleluia. E decidem iniciar uma caminhada com o Mestre. Daí eu entendo que Jesus não erra nas suas escolhas. Jesus não erra nas suas escolhas. Por quê? Porque Ele sabe trabalhar com quem é imperfeito e transformar quem é imperfeito em pessoas com qualidades para a sua obra. O Senhor sabe trabalhar
com as suas fragilidades. O Senhor sabe trabalhar com o seu temperamento. O Senhor sabe trabalhar, ei querido, com a tua fraqueza. O Senhor sabe trabalhar com a tua falta de compreensão. Mas o mais bonito disso é que o Senhor não desiste de trabalhar com você. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão dos planos e dos projetos que Ele tem sobre a sua vida. Se a gente fosse numerar o temperamento de Pedro e de seus amigos, talvez a gente ia achar inúmeras imperfeições. Se a gente fosse numerar os problemas dos discípulos de Jesus, talvez nós acharíamos inúmeros problemas. Mas o Senhor sabe trabalhar com pessoas imperfeitas. Daí eu chego nesta tarde, neste dia 11 de março de 2017, e eu olho para vocês e tenho plena certeza que cada um de nós tem um ponto a ser melhorado, cada um de nós tem um ponto a ser trabalhado, cada um de nós tem um item que o Senhor precisa trabalhar na nossa vida. Mas o mais lindo de tudo isso é saber que Ele não abriu mão de mim e de você, que Ele não abriu mão da gente, e Ele ainda nos chama para abandonar aquilo que nos impede, e quando abandonamos Ele nos chama para a sua obra, para fazer o seu querer. Talvez esse ano você não esperava estar desenvolvendo alguma atividade à frente da sua juventude, mas Deus te chamou. Saiba, se Ele te chamou, Ele vai te preparar, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Saiba, se Ele te chamou, é porque Ele tem um propósito certo para a sua vida. Então entenda esta verdade: o Senhor Jesus, Ele tem um propósito específico contigo. Jesus usa um barco. Jesus prega para a multidão. Jesus convoca os seus discípulos, agora de fato discípulos. E agora os seus discípulos abandonam tudo e decidem seguir a Jesus. Jesus não é individualista. Jesus não trabalha com concorrência. Jesus não é alguém egoísta. Jesus sabe trabalhar, e a forma que Ele trabalha é para que gere crescimento e resultado para a sua obra. Então entenda, quando Ele convoca os seus, Ele está mostrando para nós, Ele está dizendo para nós que Ele é capaz de fazer coisas certas quando eu e você pensamos que vai dar errado. Quando eu e você pensamos que não vai ter sucesso algum, quando eu e você pensamos que não vai dar efeito positivo algum, Ele sempre tem um plano positivo nisso, aleluia. Sabe por quê, querido? Porque Ele quer nos ensinar a saber, a trabalhar com pessoas que aos nossos olhos não têm capacidade, que aos nossos olhos são imperfeitas, que aos nossos olhos não vão chegar a lugar nenhum. Mas quem sou eu e você para poder mensurar isso? Ele é dono do ouro, da prata. Ele faz da forma que Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. E nesta tarde Ele decidiu usar você, te trouxe para cá, para que você seja um canal de referência para a sua obra. Vou partir para o final desta palavra. Eu trabalho com ministério de jovens há tantos anos aqui na igreja, os irmãos sabem disso, e já atuei em diversas áreas. Louvo a Deus pela coordenação atual, parabéns, Arionaldo, equipe, muito lindo o trabalho que tem feito. Mas você acha que eu nunca pensei em desistir? Você acha que eu nunca pensei em parar? Você acha que eu nunca pensei em abandonar? E um dia eu cheguei diante de Deus e falei: Deus, eu preciso parar. Deus, eu preciso parar. Eu não quero mais esse negócio de chamado. Eu não quero mais esse negócio de promessa. E quando eu indagava o Espírito Santo, Ele dizia ao meu coração: ei, quem você pensa que você é? Sou eu o Senhor que te chamei. Sou eu o Senhor que te sustento. Sou eu o Senhor que te aprovo. Sou eu o Senhor que te renovo. E quando você pensar em parar, eu vou te carregar no colo para provar que eu sou Deus da sua vida. Fica de pé comigo nesta tarde. Final do ano de 2014, início do ano de 2015. Arabacala Suroai. Pastor Moisés Cleito chegou, nos ajude ali no teclado, querido. Pastor
pastor José Alves, meu pai, ficou bastante enfermo e os irmãos sabem disso. 2014 para 2015 nós passamos momentos difíceis. 2015 nós passamos mais no hospital com o pastor José do que com ele em casa. E na medida que a gente ia vendo aquela situação se agravar, e não só eu, mas meus irmãos acompanharam de perto todo o processo da vida do pastor José, em alguns momentos eu dizia: Deus, onde estão as tuas promessas? Deus, que Deus tu és, Deus, que a gente tem que passar por uma provação tão difícil dessa. Quantas foram as vezes que nós saíamos daqui de Paranaguá, chegávamos a Curitiba e era para algum processo cirúrgico, e o pastor José foi perdendo partes do pé, pedacinho a pedacinho, cortes, 8 cirurgias. E eu me lembro de um dia que eu cheguei no consultório e o médico me chamou à parte e disse: você é o mais novo? Eu falei: sou o mais novo. E ele falou: escolhe qual é a altura que você quer que ampute a perna do seu pai. E eu falei: eu preciso pensar um pouco. Urabacalassura bacai. E ele disse: então pensa. E eu curvei a minha cabeça e orei e falei: Deus, aonde tu estás? Tu não está vendo? Teu servo deu a vida pela tua obra. Quantas igrejas desbravadas nesse estado pelo teu servo. Você talvez não sabe da história de meu pai, mas interior do Paraná, muitos lugares papai caminhava a pé 20, 30 quilômetros para falar do amor de Cristo. E eu falei: onde que tu estás? E parecia que havia uma briga espiritual, mas de repente eu senti a voz do Espírito dizer a mim: eu ainda estou no comando. Sabe por que eu estou no comando? Porque a minha promessa não alcançou só ele. A minha promessa alcançou você, a tua família. A minha promessa tem um alcance extraordinário. E eu me lembro que aquele dia eu me indaguei e não respondi o médico. Ele disse: você dá uma resposta porque eu preciso operar. A noite passou, o médico veio com uma nova notícia e diz: olha, nós vamos mudar o plano, nós vamos fazer assim e tal. Ele passou por mais uma outra cirurgia no pé. Nós oramos, pedimos a direção de Deus. E numa das orações dentro da nossa casa, Deus levanta uma pessoa que não era chegada da nossa família, mas que nos visitava aquela tarde. E Deus entrega uma palavra profética dizendo qual era o plano dele. Eu volto na outra semana para o hospital e o médico disse: e aí, pensou? E eu digo para o médico: pensei, não corta, não vou dar medida, porque eu creio num Deus que ainda faz milagres. Ele me olha, se assusta, e eu falo: e ele faz e ele vai fazer milagres. De lá para cá, Deus começou a operar milagres extraordinários. Pastor José era para estar aqui hoje andando com a gente, não está porque está fazendo a obra de Deus em algum lugar aqui do litoral, está caminhando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ei, querido, sabe por quê? Porque o Deus que faz milagres e te chama para a boa obra, Ele te sustenta, Ele te mantém, Ele não deixa você perecer. Há uma promessa de alcance sobre a sua vida nesta tarde. Há uma promessa que não vai alcançar talvez você diretamente, mas vai alcançar os teus filhos. Há uma promessa de Deus que não vai alcançar este ano da tua liderança. O que é isso, pastor? Eu não vou ver, não vai ver. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar para ser um meio para abençoar outras pessoas que virão depois de você. Pare de querer resultado imediato. Pare de querer resposta imediata. A pesca foi insucesso na primeira noite.
Mas no segundo dia eles voltaram com muitos peixes. Ei, o Senhor está te dizendo: você vai voltar com peixes para a sua casa. Aleluia. Estava viajando para ministrar em um dos congressos do interior do Paraná. E eu mais uma vez me indago com o Senhor: Deus, tanta coisa. E quem me conhece sabe que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Ah, Deus, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida, eu estou a fim de parar, Deus. Pegar um ano de férias, ficar de boa. Daí eu ligo o som do carro. Daí o carro dá uma chiada e alguém começa a cantar uma canção dizendo assim: eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamei, eu te escolhi. E eu aumento o som daquele carro. Eu te chamei para falar com ousadia, eu te chamei para fazer o meu querer. E eu comecei a entender o plano de Deus. Eu acho que é a cantora Sara Pontes, alguma coisa que canta uma canção, não sei se Moisés sabe louvar ela, com certeza sabe, que diz: apesar das feridas, eu te chamei. Apesar das decepções, eu também te chamei. Deixa eu te usar para curar. Aleluia. Oh, aleluia. E quando nós louvamos a Deus com essa canção, ei, eu quero te chamar aqui à frente para você fazer um compromisso com o Senhor. Só você que pensou que chegou o tempo de você parar, mas o Senhor está te renovando nesta tarde. Sai do teu lugar, porque o Senhor, Ele ainda tem compromisso com você. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Eu preciso ministrar algo de Deus sobre a sua vida. Eu preciso ministrar algo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Estou te esperando diante do altar, porque foi Ele quem te chamou. Quem te chamou antes do teu pastor te chamar para esta obra foi o Senhor. Ah, da calassura bacanda arabagai, urianda labanchonebi andarabacai. Já que você veio, se você puder dobrar os seus joelhos diante de Deus. Narabiassuda cana, labassura calamai. Isso, dobre os seus joelhos diante do Senhor. Nós vamos impor as mãos sobre estas pessoas que estão aqui. Pastor Jonas, Pastor Emerson, coordenadores de jovens que estão aqui, vão nos ajudar. Urabacala surabacandarai. Vamos fazer uma oração intercessória por estas pessoas. Nos ajude, Bruno. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Aleluia. Que te faz chorar. Aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar, aleluia, para salvar. Enquanto eu te uso, aleluia, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Ele te chamou. Eu te chamei. Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te chamou. Deixa eu te usar para curar. Ele te chamou. Deixa eu te usar para salvar. Ele te chamou. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar.
enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Aleluia. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Senhor, receba, meu Pai, o choro dos teus. Receba, meu Pai, esta entrega neste momento. Vidas confirmando diante de ti um chamado, um propósito, renovando, revalidando diante de ti aquilo que tu tens de melhor para a vida dos seus filhos, ó Pai. Deus de amor, se conosco nesta tarde, se conosco no decorrer deste trabalho, para que o teu querer, a tua vontade seja estabelecida na nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E só você que crê nesta palavra, solta um glória, um aleluia, para exaltar o nome do Senhor. Você pode se levantar adorando o nome do Senhor. Se você puder abraçar esse seu amigo, esse seu irmão, libere uma palavra de Deus sobre a vida dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Deus na vida dos nossos irmãos. Aleluia.